Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre chamado e vocação. Chamado e vocação. Quando nós falamos sobre chamado e vocação, se você for procurar no YouTube ou procurar em alguns sites, você vai perceber bastante gente falando sobre isso. É um tema muito comentado. E dentre muitas opiniões que eu vi, muitas coisas que eu li a respeito disso, muitas pessoas acreditam que chamado e vocação são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, por uma série de razões. A primeira razão, a partir pela qual as pessoas atribuem a chamado e vocação o mesmo significado, é a própria origem da palavra original grega, que elas são da mesma raiz. E por elas serem da mesma raiz, acredita-se que chamado e vocação são palavras com o mesmo significado, palavras com o mesmo sentido. Eu queria trabalhar com vocês aqui é que quando se trata de um assunto tão importante quanto o chamado e vocação, nós não podemos estudar isso apenas cirurgicamente, tirando a palavra da sua raiz, da língua original. Isso é muito acessível para todo mundo hoje. Você tem aplicativos que você clica e tem acesso às línguas originais, aos significados. E muitas vezes nós tiramos conclusões em cima apenas do fator etimológico, que é o estudo da origem da palavra. Porém, nós acreditamos que quando vamos estudar assuntos tão profundos quanto chamado e vocação, nós precisamos ver isso a partir de toda a história bíblica, de toda uma coerência da história bíblica, da história de Deus. Isso nós chamamos de metanarrativa. O que é isso? A Bíblia é uma série de histórias que faz parte de uma única história, que é a história de Deus. E quando nós vamos estudar sobre chamado e vocação, eu queria que você ampliasse a sua visão, que nós não tivéssemos uma leitura limitada ou uma leitura reducionista. Eu queria chamar você a dar um passo à frente em direção à história de Deus e pensarmos juntos qual a relação que existe entre chamado e vocação. Quando nós falamos sobre chamado, vamos começar por chamado. Duas perguntas me saltam sempre quando se pensa chamado. Primeiro, o que é chamado? Quem já se perguntou o que é chamado? Então é algo muito comum. A segunda é, qual o seu chamado? E quando nós extraímos as palavras apenas do seu contexto etimológico e não percebemos que podem ser palavras de raízes parecidas, de significados parecidos, mas são palavras de processos e aplicações diferentes. Eu quero mostrar para vocês hoje que não entender bem a diferença de chamado e vocação pode atrapalhar toda a sua vida. Não entender bem a diferença e a aplicação correta de chamado e vocação vai fazer você ficar patinando dentro de uma crise vocacional sem fim. Quem aqui já se viu numa crise vocacional? Isso é muito comum, não só na juventude, mas também durante toda a vida. Mas se nós conseguimos organizar bem hoje chamado e vocação, eu tenho certeza que você vai sair daqui com isso muito mais organizado dentro de você, com algo muito mais claro com relação ao seu propósito e com relação ao seu sentido. Estamos juntos? Sim ou não? Quando nós não só nos apoiamos à questão do grego, nós também corremos um risco de termos outro problema interpretativo, que é nós pensarmos a partir de nós pensarmos tendo nós mesmos o nosso momento pessoal, o nosso momento psicológico, o nosso momento cultural, social, religioso, tendo a gente como um ponto de referência da leitura de um princípio tão importante. E sabe qual é o problema?
isso vai limitar também o conceito de chamado e de vocação. Eu vou te mostrar isso. Quando alguém pergunta o que é chamado, a primeira resposta que normalmente as pessoas dão é que um chamado é aquilo que você acredita que você tem que fazer para Deus. Quem já ouviu isso já? O que é o chamado? É aquilo que eu acredito que eu nasci para fazer. Aquilo que eu acredito que é a minha missão. Aquilo que eu acredito que é o meu propósito. Quantos já ouviram isso já? Isso é muito comum. São dois problemas. Primeiro, o que é chamado? E quando você fala que chamado tem a ver com algo que você faz para Deus, você já confundiu chamado com vocação. E outra coisa, um outro problema muito sério, que denuncia que o nosso ponto de referência está equivocado, é quando alguém pergunta qual é o seu chamado. Como se o chamado fosse nosso. Como se o chamado tivesse a ver com algo que é inerente a mim, algo que eu tenho e que eu posso decidir se eu vou ou não usar para o propósito de Deus. Nós vamos começar então a organizar isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que tudo que tem valor, significado, riqueza espiritual, propósito e sentido começa em Deus, sempre em Deus e nunca em nós. Nada de tudo que tem valor, significado, propósito, sentido começa em nós. Tudo começa em Deus. Então nunca podemos pensar um princípio tão profundo a partir de nós, como se começasse em nós. Mas sempre pensar a partir de um outro ponto de partida, um outro ponto de vista. Primeira grande lição para nós é mudarmos o nosso ponto de vista. Daqui onde eu estou, eu tenho um ponto de vista. Eu vejo de uma perspectiva. Eu leio a partir do que eu vejo. Interpreto e me comporto a partir do que vejo. A partir do lugar que você está sentado, você tem um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Meu primeiro convite é você sair do seu lugar, do seu ponto de vista e da sua perspectiva, e aceitar o convite de voltar o seu olhar ao princípio de tudo. E quando você voltar ao princípio de tudo, você vai descobrir que chamado não nasce, não acontece a partir do homem, mas a partir do próprio Deus. Isso vai mudar totalmente a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a vocação. Preste atenção. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, você vai perceber ali a narrativa criativa dizendo que Deus chamou à existência aquilo que não existia a partir de si mesmo. Quando fala que Deus criou a partir do nada, quer dizer que Deus não precisa de nenhuma matéria-prima além dele mesmo para fazer com que algo aconteça. Então Deus chamou à existência o que não existia por meio da sua palavra. Então a primeira vez que há um chamado na narrativa bíblica é Deus chamando a existência, Deus fazendo existir aquilo que ainda não existia. Estamos juntos? Sim ou não? E como nós já falamos aqui antes, Deus é um Deus trinitário. Deus é um Deus que é uma relação eterna de amor. E quando Ele faz, Ele diz façamos. E quando Ele diz façamos, Ele cria para que aquilo que foi criado se relacione com Ele. Deus é relação, Deus chama a existência por meio da relação e cria todas as coisas para que se relacione com Ele. Estamos juntos? Sim ou não? Chamado é de Deus. O chamado sempre é de Deus. E o chamado de Deus sempre é um chamado a Deus. E o chamado sempre é um chamado para Deus.
Repita comigo: o chamado é de Deus. O chamado é a Deus. O chamado é para Deus. Percebe que nós estamos falando de chamado há alguns minutos e não falamos ainda nem de mim nem de você. Porque isso nos mostra claramente que o chamado tem a ver com um Deus que chama. Um Deus que chama a Ele mesmo. E é um Deus que chama para o propósito dEle mesmo. Repita comigo: Deus chama. Deus chama a Ele. E Deus chama a Ele para o propósito dEle. Talvez a gente esteja vivendo um momento de crise vocacional, porque tudo isso parece que ainda tem muito a ver com a gente e pouco com Ele. O verdadeiro chamado vai muito além de uma tarefa a ser feita para Deus. E essa é uma próxima grande lição que você precisa entender. Primeiro, que o chamado é um chamado de Deus, é um chamado a Deus e é um chamado para o propósito de Deus. Segundo, quando eu entendo que isso tem a ver com Deus e não comigo, eu vou sair desse lugar em que eu penso que chamado tem a ver com fazer coisas. Eu vou sair desse lugar operacional, esse lugar em que eu associo o chamado com tarefas. O meu chamado é cuidar de crianças, ou o meu chamado é cuidar de jovens, ou o meu chamado é cuidar de moradores de rua, ou o meu... Não é meu chamado. O chamado é de quem? O chamado é a quem? E o chamado é para quem? Estamos juntos? É tudo a ver com Deus. E o que, na verdade, qual é o nosso lugar dentro desse processo? O nosso lugar dentro desse processo é de ser resposta. Porque muitas vezes a necessidade de fazer atrapalha a nossa percepção de ouvir. Eu posso estar fazendo muita coisa, achar que estou cumprindo um chamado sem nunca ter ouvido o chamado. Ocupado com o que eu estou fazendo, me perco daquilo que deveria estar ouvindo. O chamado de Deus, ele vai nos tirar desse lugar operacional, cansativo, um lugar de orfandade em que acreditamos que pelo muito fazer agradamos a Deus, ou somos mais amados por Deus, ou somos mais aceitos por Deus, e vai nos levar de volta à relação com Deus. Não é lindo isso? O chamado, sabe o que é o chamado? O chamado é quando Deus vem até nós. Não é quando eu e você fazemos coisas para Ele. O chamado é quando Deus vem até nós e pergunta: ei, onde você está? Não foi Deus que abandonou o homem, mas é o homem que parou de ouvir o chamado de Deus. Porque mesmo depois da queda, Deus veio até o homem e chamou por ele, diz: ei, onde você está? Repita comigo: Deus sempre vem, porque Ele sempre está, porque Ele sempre é. Não é Ele que parou de ouvir, é eu que estou fazendo tantas coisas que não consigo mais ter percepção da sua voz. Não há nenhum lugar no universo criado que Deus não esteja. Você pode subir a montanha mais alta ou ir no abismo mais profundo. Você nunca vai conseguir se esconder ou fugir da presença de Deus. Tem alguém aí? O chamado de Deus é um chamado a Deus. O chamado de Deus é um chamado de volta a Deus. Primeiro Ele diz: haja,
e tudo passou a existir. Depois ele diz: onde você está? Ou seja, você precisa voltar. O chamado nada mais é do que o reencontro. O reencontro. Eu tenho ouvido muito nos últimos anos pessoas dizendo assim: eu preciso me encontrar de novo. E eu digo para você, o que você precisa é um chamado. Porque o chamado é o reencontro. O chamado é ouvir a voz que nos traz de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Dentre todos os deuses criados pela imaginação do homem na história, o nosso Deus é o único Deus que veio até o homem. É o único Deus que chamou pelo homem. É o único Deus que, antes de mostrar para você aquilo que você tem que fazer, Ele te chama para mostrar para você a importância que você tem para Ele na relação. Por isso que chamado precede, chamado vem antes da vocação. Porque o chamado é a volta, é o encontro, é a relação restaurada, é reencontrar o seu lugar em Deus, é voltar a estar nele de novo. E sabe o que é vocação? É tudo aquilo que você descobre que foi criado para fazer a partir desse lugar de luz na presença dele. Uau, cara, não é lindo isso? E sabe o que eu estava pensando? Que para que nós possamos nessa noite renovar ou experimentar o nosso encontro, nosso chamado, renovar o chamado de Deus na nossa vida, ter a experiência do chamado de Deus na nossa vida, você precisa entender algo. Para que você hoje, estão comigo? Tem alguém aí? Para que você hoje possa dizer para Deus: eis-me aqui. Uau! Você tem noção do que Deus pode fazer através de você se você nessa noite dizer: eis-me aqui? Com certeza não. Mas para que nós hoje possamos dizer: eis-me aqui, primeiro, você vai ter que perceber Deus aqui. Estão entendendo? Só quando você percebe que Deus está, é que você pode dizer: eis-me aqui. Porque Deus, para chamar, é um Deus presente, é um Deus que vem, é um Deus que está, é o Deus que vem encontrar, é o Deus que dá o primeiro passo quando você não dá passo nenhum, é o Deus que amou primeiro quando você não amava, é o Deus que morreu enquanto você queria viver a sua vida. É o Deus que vem, é o Deus que encontra. Só quando eu tenho a consciência que Deus está aqui, que eu estou próximo de poder dizer para Ele: eis-me aqui. Ninguém vai dizer eis-me aqui ao léu, ao vento, ao nada. Estão entendendo, queridos? Presta atenção. Começa a lembrar das histórias bíblicas que você ouviu todos esses anos. Quando que homens como Moisés, ou como Abraão, ou como o jovem Samuel, ou os discípulos, quando que esses homens disseram: eis-me aqui? Quando eles perceberam: uau, Deus está aqui. Deus está aqui. O chamado é o Deus presente, o chamado é o Deus aqui. E você só vai conseguir dizer: eis-me aqui, se nessa noite você perceber que Ele está aqui. Se nessa noite você deixar que o Espírito Santo amoleça, sensibilize o coração. Estamos juntos?
Isso significa que quando Deus está, e a gente percebe que Ele está, quando a presença dEle está, você não tem medo de mais nada. E quando você não tem medo de mais nada, porque percebe que Ele está, você consegue dizer: eis-me aqui. Estão entendendo? Quando Jesus disse para os discípulos: ei, venham, a Bíblia fala que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram. Sabe por quê? Pensa comigo, cara. Deixa essa palavra penetrar o seu coração nessa noite, que o Espírito Santo faça essa palavra aquecer o seu coração nessa noite. Muitas vezes nós nos deixamos ser enganados pelas sensações carnais. Sabe quando a sua carne, ela começa a tremer e dá aquele frio na barriga porque você está sendo excitado ao pecado? Quem já sentiu isso já? Você começa a tremer e aqui começa, e a sua mente começa a maquinar, e parece que você já começa a vivenciar. Sabe o que é isso? Isso é apenas uma simulação muito longe do que é ouvir o Espírito Santo aquecendo e queimando os nossos corações. E muitas vezes nós estamos tão viciados nessas sensações carnais que perdemos a capacidade de desfrutar de sensações espirituais. Jesus falava com discípulos e eles falavam: não aquecia o seu coração. Cara, você não sente o coração queimar? Eu estou falando isso com vocês porque com 15 anos eu tive a minha experiência de chamado. E foi tão forte que eu fiquei 3 dias sentindo dores no corpo. É inexplicável o que aconteceu naquele dia. E a minha oração é para que nós possamos ter uma clareza de vocação a partir da experiência de chamado. Porque Paulo vai dizer em Efésios: vivamos a vocação segundo o chamado que recebemos. Se eu não tenho chamado, isso compromete a vocação. E se eu me meto na vocação sem chamado, eu vou começar a entrar em crise vocacional. Eu vou viver frustrações, decepções. Vou colocar a culpa em Deus, vou colocar a culpa nas pessoas, vou colocar a culpa nas instituições. Eu quero que você entenda algo, né? Quando Deus está e nós ouvimos esse chamado, a presença dele lança fora o medo. E os caras imediatamente disseram: eis-me aqui. Sabe, você não fica calculando, não é um acordo. Você não impõe condições. Sabe por quê? Pensa comigo, cara. Aquela voz que Mateus, Lucas, Pedro, Tiago, João, aquela voz que eles ouviram, é a mesma voz que lá em Gênesis 1 chamou pelo homem na viração do dia. É como se no inconsciente daqueles homens, lá no fundo, quando eles ouviram aquela voz, lá no fundo algo disse: uau! É essa voz, velho. É a voz. Não é uma voz. Estão entendendo? Quem é músico sabe o que eu estou dizendo. Tem um negócio chamado diapasão. E o diapasão é um negocinho assim. Não sei que material é aquilo, se é alumínio, o que é aquilo, não sei lá o que é. Mas você bate e ele vibra o lá. Eu vou bater aqui, vai vibrar o lá. Eu vou bater aqui, vai vibrar o lá. Eu vou bater aqui, vai vibrar o lá. Não muda. Assim é a voz. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que apareceu para Moisés
no Monte Horebe, no meio do fogo, e disse: Moisés, Moisés. E ele ficou paralisado. É a voz. A mesma voz que chamou Samuel, Samuel. A mesma voz que chamou Abraão, Abraão. O homem que estava disposto a sacrificar o próprio filho. Sabe o que é isso, cara? É porque o Deus que está, quando Ele está, você não tem medo de nada. E você diz: eis-me aqui, porque Ele está aqui. Eis-me aqui, porque Ele está aqui. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar eis-me aqui, porque não percebemos que Ele está aqui. Mas quando percebemos que Ele está aqui, não há por que não dizer eis-me aqui. Nada te segura, nada te prende. Pedro, Tiago e João tinham acabado de montar uma empresa. Falaram: eis-me aqui. Abraão era rico, tinha terra, tinha família. E ele disse: eis-me aqui. Esses homens não falaram eis-me aqui porque estavam no fundo do poço, eram bêbados, viviam drogados e não tinham o que fazer. Eram homens que falaram eis-me aqui porque ouviram e reconheceram lá dentro. Essa é a voz, é a mesma voz que chamou Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, Josué, Gideão, Paulo, eu e você. É a mesma pessoa, é a mesma voz, é o mesmo fogo que eu oro para que comece a aumentar dentro de você agora. Tem alguém aí? O que nós vamos descobrir que o chamado nada mais é do que o encontro. E esse encontro nada mais é do que encontrar de novo com Cristo, com Jesus, com a voz, com a palavra, com aquele que nos traz de volta para a relação com Deus, para aquele que nos faz ver claramente de novo, velho. Jesus estava com os discípulos em Mateus 16 e ele fala assim: tem um monte de gente falando sobre mim na internet, tem um monte de gente falando sobre mim no YouTube, no Instagram, podcast. Eu queria fazer uma pergunta. Você, quem você diz que eu sou? Você sabe o que muita gente fala sobre mim? Quem eu sou para você? Nessa hora, algo se abriu diante dos olhos de Pedro, e o próprio Deus acendeu a luz para que ele pudesse ver Jesus como de fato Ele é, o Filho do Deus vivo. Quando ele vê claramente ali Jesus como um Messias, o Filho de Deus, a voz, a palavra, o caminho de volta, imediatamente Jesus disse para ele: agora que você sabe quem eu sou, eu vou dizer para você quem você é. Isso é o chamado. O chamado é quando você se descobre, é quando você se reencontra, quando o encontra. Estão entendendo? Como que eu vou viver vocação se eu não sei quem sou? Como que eu vou viver vocação se eu não sei onde estou? Então o chamado é o caminho de volta, o chamado é o reencontro, é quando eu me encontro nele, quando eu descubro de novo quem eu sou nele. Tem uma diferença muito grande entre quem você se tornou por causa das experiências ruins que você viveu na sua vida e quem Deus criou você para ser. Há um abismo que separa quem você se tornou com quem você foi criado para ser. O chamado é: eu vou tirar você desse lugar para que você deixe de ser quem você se tornou, para que você volte a ser quem eu criei você para ser. Paulo, eu vou tirar você desse lugar que se tornou um religioso, alguém que mata pessoas em nome de Deus, e vou trazer você de volta ao lugar em que eu criei você para ser apóstolo das nações. Uau! Mas como que ele vai saber o que fazer se ele não se encontra com ele antes?
Ele achava que sabia o que estava fazendo, velho. Ninguém em sã consciência teria coragem de dizer para Paulo: Paulo, você é um desorientado. Porque Paulo achava, sinceramente equivocado, que sabia o que estava fazendo. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência de chamado. E eu quero te dizer algumas coisas bem práticas com relação a isso. Eu quero usar 2 exemplos da Bíblia para você perceber como que a gente vai organizar chamado e vocação na nossa vida. Chamado é a volta a Deus. Chamado é de Deus. Repita comigo. Chamado é de Deus. Mais alto. De Deus. A Deus. Para Deus. Eu não tenho um chamado. O chamado é dele. E quando eu percebo que ele está, eu não tenho mais medo para dizer: eis-me aqui. Porque a presença dele lança fora todo medo, velho. Você fica corajosão. Demais isso, né? Agora a vocação não. Vocação você nasce com ela. Vocação está dentro de você. Vocação não se transfere por oração. Você não ora para que alguém transfira uma vocação para você. Vocação não se recebe, a vocação se descobre. Estão entendendo? O chamado eu não tenho, eu tenho que receber. Agora a vocação eu já tenho. Aí que está o problema. Por achar que eu já tenho vocação, que já tenho tudo, eu acho que eu já posso fazer o que eu acredito que tenho que fazer, sem precisar daquilo que eu ainda não tenho, que é o chamado. E eu quero te dizer algo. Isso vai fazer você economizar dinheiro. Isso vai fazer você ganhar tempo. Vai fazer você poupar energia psíquica, emocional, física. Não se meta na sua vocação sem antes ter clara uma experiência de chamado. E eu vou te explicar por quê. Eu quero que você estude essa semana 2 textos, que é Êxodo 2 e Atos 19. Êxodo 2 e Atos 19. Por quê? Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas Êxodo 2 vai falar da experiência de Moisés. E Atos 19 vai falar da experiência de Paulo. Por quê? Para você não falar que eu estou pregando o Antigo Testamento, eu vou pegar uma experiência de cada um, para você perceber como isso tem uma coerência no todo. Estou entendendo? Não é apenas pega a palavrinha do grego e define. Não, vamos ler a história toda e ver como funciona dentro dos processos, cara. Está claro para você que chamar de vocação não é a mesma coisa? Pode ter a mesma raiz no grego, podem ter sentidos parecidos, mas acontecem de modo diferente dentro do mesmo processo. E presta atenção. Êxodo 2 vai falar que Moisés era um homem feito. Repita comigo, homem feito. Porque tinha 40 anos. Então, dentro da cultura judaica, um homem com 40 anos chegava à sua maioridade. É o que você começa a sentir quando faz 18. Então ele já tinha 40 anos. Já se sentia um homem pronto. É muito legal quando você pega na chave bíblica, que é aquele livro que mostra quantas vezes aparece texto sobre Moisés na Bíblia, e você traça o perfil de Moisés. Quem é do marketing aí vai traçar a persona de Moisés. Então você vai pegar o texto de Êxodo, vai dar uma informação. Ele tinha 40 anos. Aí você pega o texto de Atos 2, 22 e Atos 11, 24, que vão te dar outras informações legais. Como, por exemplo, fala que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Então ele não só tinha 40 anos, mas tinha feito uma faculdade top. Tinha 40 anos, já tinha sido formado. Estão entendendo? E ele se achava um homem pronto. Esses textos vão mostrar que ele era um homem pronto, porque tinha maioridade, tinha 40 anos, já tinha estudado. Era um cara que já promissor dentro dos padrões culturais do Egito.
É o que vão dizer para você hoje, velho. A mesma coisa. Pô, você já está formado, você já tem idade, você já tem maioridade, maturidade, velho. Cai para dentro do mercado e vive sua vocação, velho. É ou não é? E eu te pergunto, mas e o seu chamado? Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Moisés se viu pronto e foi andar no meio do povo. Presta atenção. Chamado não se recebe, chamado se descobre porque você nasce com ele. Quando ele começou a andar no meio do povo, ele percebeu que a vocação dele, ou seja, aquilo que ele nasceu para fazer, estão entendendo? Chamado, a relação que você nasceu para viver. Vocação, a missão que você nasceu para cumprir. É diferente. Ele andou no meio do povo e ele falou assim: minha vocação é ser libertador. Minha vocação é fazer alguma coisa pelo meu povo. Só que ele não havia se ligado que Deus é o Senhor da história, velho. E que não existe protagonismo pessoal na história de Deus. O que existe na história de Deus é Deus fazendo as coisas. Deus já tinha falado para Abraão lá atrás tudo que ele estava vivendo. Tinha uma palavra profética parada sobre a cabeça dele e ele não percebia. Deus falou para Abraão: a sua descendência vai ficar 400 anos no Egito. Bateu 400 anos, a palavra estava aqui em cima dele. Só que ao invés de ele ter a experiência do chamado, ele quis se meter direto na vocação. Eu tenho que fazer. Repita comigo: fazer. Olha aí o erro. Ele não falou: eu tenho que encontrar Deus da história do meu povo. Ele fala: eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. A intenção pode ser boa, mas se não tem chamado, não funciona, velho. E ele foi fazer algo pelo seu povo. A Bíblia fala que ele estava andando no meio do povo e tinha um egípcio e um hebreu discutindo, e ele foi conciliar um dos dois, e aí ele matou o egípcio, porque ele estava vivendo a vocação dele. Minha vocação é essa. Minha vocação é ajudar as pessoas. Minha vocação é governar sobre o meu povo. Minha vocação é ser um líder político do meu povo. Está certo, essa era a vocação dele. E ele foi viver a vocação dele sem ter vivido antes do chamado. A conclusão é: o próprio povo dele que ele tentou ajudar não entendeu ele, não respaldou o que ele fez. Sabe quando você está com essa galera e você vai fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, dá errado, e todo mundo dá um passo para trás assim, fica só você assim. Não tenho nada a ver com isso que você fez, Moisés. Repita comigo: vocação. Agora com vontade. Vocação sem chamado é igual frustração. Porque você cria na sua cabeça uma expectativa como que vai ser sua vocação. Vai ser legal, eu vou ser bem sucedido, eu vou ser feliz, as coisas vão funcionarem. Você planeja a sua vida. Estão entendendo? Aí você vai para cima. Aí as coisas começam a não dar certo. Aí você se frustra. O que é frustração? Quando as coisas não acontecem como você havia planejado. E sabe o que aconteceu? Ele teve que fugir. Aquele cara que era o próximo nome para ser o faraó no Egito, velho. Ele era o próximo nome mais cotado para ser o líder da capital do mundo. Agora teve que fugir que nem um menininho. E foi para Midian. Olha que doideira, velho. Sabe o que significa a palavra Midian? Conflito. Ele foi viver a vocação sem ter chamado. Deu tudo errado. Teve que fugir para morar num lugar chamado crise vocacional. Ele foi morar num lugar chamado conflito vocacional. O que eu quero que você entenda agora é que tinha uma profecia. Vocês lembram? Quantos anos? Mas o texto fala em Êxodo 12 que eles ficaram 439 anos. Por que Deus falou 400 e eles ficaram 439?
Se você for fazer as contas, esse tempo sobressalente, esse tempo de atraso dentro do cumprimento da profecia, é exatamente o tempo em que Moisés ficou em crise vocacional em Midian. É exatamente o tempo em que ele ficou morando num lugar chamado conflito. E em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos chamar você para fora desse lugar. Chega, velho. Chega, velho. Sabe quando você acorda cansado de você mesmo, porque não aguenta mais viver tão desorientado? Tão em conflito, tão em crise, velho. Em nome de Jesus. Você precisa sair desse lugar. Só tem uma coisa que vai tirar você desse lugar. Ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não queimava, e ouviu uma voz que chamou o seu nome, Jesus. Não era uma árvore, cara. Não era só uma árvore. É a mesma voz. E falou: ei, para. Tira a sandália dos seus pés. Você, para chegar aqui perto, você vai ter que abrir mão de todos os seus caminhos até agora. Você vai ter que se despedir de todos os seus argumentos e as suas respostas, porque a única resposta que vai rolar daqui para frente é: eis-me aqui. A partir daquele momento, o fogo acendeu, iluminou os olhos de Moisés, e tudo começou a fazer sentido. Ele entendeu por que Deus salvou ele das águas. Ele entendeu por que ele nasceu do jeito que ele nasceu. Ele entendeu por que ele passou por onde ele passou. Ele entendeu por que ele estudou o que ele estudou. Ele entendeu por que ele tinha um cajado na mão. Ele entendeu tudo. Ele falou assim: uau! Agora tudo faz sentido. Agora eu sei o que fazer. Sabe por quê? Porque o eu sou apareceu para mim. Porque o eu sou me mostrou quem eu era. E quando eu descubro quem eu sou, no eu sou, a minha vocação ficou clara. A gente para de ficar atirando para todo lado, a gente para de ficar traçando planos que desde Caim a gente sabe que não dá certo, velho. É só ler os livros de história. Não dá certo. Aí ele entrou numa outra crise, que eu chamo de crise de credibilidade. Imagine, ele já havia tentado viver a vocação no lugar certo, mas sem chamado. E aí ele deu tudo errado. Aí ele diz: mas como que eu vou voltar agora lá e fazer de novo se eu já fiz e deu errado? Ninguém mais vai acreditar em mim, porque eu errei. Ninguém mais vai acreditar em mim porque eu pequei. Ninguém mais vai acreditar em mim porque eu pisei na bola. Ninguém mais vai acreditar em mim. A única coisa que Deus falou para ele: cara, fala que foi eu que te mandei, porque agora não vai ser mais do mesmo jeito. Porque se você fala: eis-me aqui, quem te manda agora sou eu. E se quem te envia sou eu, não tem como dar errado. Com 22 anos eu trabalhava numa igreja que ganhava 10 salários mínimos, tinha carro zero, apartamento, vivia muito bem, e de repente ouvi um chamado. E aquilo mexeu tanto comigo, porque nessa experiência com Deus, né, eu descobri que eu tinha vivido anos da minha vida pendurado nas mãos de Deus, mas nunca tinha de fato olhado nos seus olhos. Eu tinha vivido anos da minha vida desfrutando daquilo que Deus podia dar, mas conhecendo muito pouco daquilo que Deus era. E quando eu não conheço quem Deus é, eu também não me conheço. E eu tinha planos, né? Até que um dia um amigo me visitou e falou assim: cara, eu tive uma visão, né? E eu vi uma casinha
um casebre feio, mal acabado, sem janela, sem porta. E quando eu estava vendo essa casinha, eu ouvi uma voz que disse: esse é o seu plano. E eu tenho uma planta. E aí? Por mais que o seu plano pareça ser perfeito, ele sempre vai ser um casebre diante da planta que Deus tem para você, velho. E Moisés teve que vencer sua crise de credibilidade, seus medos, e se tornou o maior líder de toda a história da humanidade. O homem que libertou o povo de Israel e levou-o pelo deserto até as portas da terra prometida. Que homem foi Moisés, né? Um homem que antes achava que era tudo, mas depois que tentou viver vocação sem chamado, descobriu que não era nada. Mas depois que encontrou com Deus, descobriu que era alguém. É nesse lugar que eu quero te levar nessa noite. Isso faz sentido para você? Paulo era a mesma coisa. Você vai traçar o perfil, a persona de Paulo. Era um homem letrado da escola de Gamaliel, fariseu de fariseus, irrepreensível mediante a lei, ao ponto de ter autoridade de matar pessoas em nome da lei de Deus. E era um cara que tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Era um cara que tinha certeza de que Deus estava feliz com o que ele estava fazendo. Até que a mesma luz que apareceu para Moisés, a mesma voz que falou com Moisés, disse: ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau, cara. Eu quero te abençoar para que você tenha um encontro traumático com Deus. Para que a sua experiência seja traumática. Sabe o que é traumática? É uma experiência tão forte, tão impactante, que o seu corpo não tem estrutura para suportar e você fica sentindo os efeitos colaterais do encontro com Deus por dias. A experiência que Paulo teve com Deus foi tão forte que ele ficou cego. E ele não conseguia ver nada mais do que ele mesmo. Talvez a imagem que ficava vindo na mente dele era de Estevão olhando para o céu e dizendo: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembrando: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Agora tudo faz sentido. Eu queria que você tivesse uma experiência de chamado que faça com que a tua vocação comece a fazer sentido, né? Amém? Porque senão vamos ser só operários de um sistema capitalista, materialista, vivendo um sonho americano que nunca vai acontecer. Deus tem um propósito muito maior para nós, né? E o último ponto: nós nunca, repita comigo, nunca vamos viver a vocação sem o chamado de Deus. Repita comigo: o chamado de Deus. E sem o apoio do irmão. Sem me cercar de pessoas que acreditam no Deus que eu encontrei e na vocação que eu recebi para viver. Estou entendendo? Primeiro, você vai precisar ter um chamado, que esse chamado vai fazer tudo ter sentido de novo para você. Segundo, você vai ter que se cercar de pessoas que vão te apoiar a viver sua vocação. Por quê? Porque você vai ser um cara fora da caixa. Você vai ser um cara que vai ver além do que todo mundo vê. Você vai ser um cara que vai ter ideias que ainda ninguém tem. E se você não tiver pessoas que acreditem em você, vai chegar uma hora que você mesmo vai começar a desacreditar do que você ouviu e do que você viveu. Você vai precisar de pessoas que conheçam as suas limitações e te apoiem naquilo que você é limitado, para que você não pare.
Estão entendendo? Pensa comigo. Moisés teve o chamado. Tudo começou a fazer sentido. Só que ele falou: Deus, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar com as pessoas. E agora? Sabe qual foi a solução de Deus? Talvez você esteja aqui hoje e fale assim: Deus, eu não vou conseguir viver minha vocação, porque eu tenho uma fraqueza, porque eu tenho uma limitação, eu tenho uma falha, eu tenho uma dificuldade. Talvez a solução de Deus para você hoje não seja vir um anjo com fogo e tocar você. Talvez a solução de Deus para a sua vida hoje seja: Arão está do seu lado, trabalhe com ele. Já parou para pensar que a solução para todas as suas limitações, para que você viva a sua vocação, pode estar do seu lado? Quem seria Moisés se não tivesse um Arão? Alguém que conhecia sua limitação, alguém que conhecia a sua dificuldade. E ele falou: assim como Deus vai ser Deus para você, você vai ser Deus para mim. O que quer dizer? O que Deus falar para você, eu entendo que é Deus falando para mim, e eu vou, por causa da sua limitação, pode deixar que eu falo com o povo. Deus poderia ter resolvido o problema dele, mas Deus escolheu resolver mostrando para ele: cara, você não vive a vocação sem o chamado de Deus e sem se cercar de irmãos que acreditem em você. E eu vejo que hoje nós temos uma tendência a viver o contrário de tudo isso. Eu vou viver minha vocação baseado: tenho 40 anos, fiz faculdade, já sei o que eu vou fazer da minha vida, não preciso de Deus, não preciso da aprovação do meu pai, não preciso do apoio de ninguém. Aí vai, quebra a cara, volta e fica escondido em Midian. Quer que eu comece a dar uma lista de nomes? E a galera vê e não aprende, porque continua traçando o mesmo plano e vai ficar morando no mesmo lugar, no lugar da frustração, da vergonha, da descredibilidade. Não tem como viver vocação sem um encontro com Jesus, sem o chamado e sem pessoas ao seu lado. Imagine, Paulo estava 3 dias sem ver nada, repensando sua vida, em crise, entendendo: meu Deus, o que eu fiz? O Espírito Santo falou com um cara, Ananias: Ananias, vai lá na rua chamada à direita, ora com um homem chamado Paulo. Ele não sabe, mas eu chamei ele. Eu chamei ele. Explica para ele o que aconteceu, porque eu vou abrir os seus olhos e ele vai ver como nunca antes. Ouso dizer, como ninguém. Uau, cara. Talvez hoje seja a noite de você dizer: Deus, eu preciso de um chamado. E talvez hoje seja a noite de você dizer para alguém aqui: eu preciso de você, velho. Por favor, não deixe de acreditar em mim, não. Se você já é casado, eu quero te dar um conselho. Eu demorei mais de 10 anos para descobrir que a pessoa que mais acreditava em mim estava do meu lado. Eu procurei redes apostólicas, mentores apostólicos, tutores, paternidades. Isso tudo é legal, desde que você entenda que a pessoa que mais acredita em você está do seu lado, a sua esposa. E depois eu comecei a me cercar de amigos. Se eu estou aqui hoje, é porque o Eduardo Bortolossi é um amigo que nunca deixou de acreditar em mim.
Eu vivi anos viajando. A pandemia me parou. Parar me deprimiu. E eu fiquei mal. E antes do Eduardo vir para cá, a gente já era amigo. E uma das coisas que mais me impactaram nesses últimos anos é quando eu vim para cá em 2020, ver minha mãe. E nós conversamos e eu percebi que Eduardo era um amigo que nunca tinha deixado de acreditar em mim. Porque às vezes você mesmo vai chegar um momento da sua vida que você vai desacreditar de você. Está entendendo? Você precisa de um chamado de Deus. E você precisa se cercar de pessoas que acreditam em você, velho. Já parou a pensar onde que estaria Paulo se não fosse Barnabé? Deus tinha uma palavra sobre Abraão e fala: vocês vão abençoar todas as famílias da terra. E essa sempre foi a missão de Deus, abençoar todos os homens. Só que os judeus confundiram a eleição e acharam que a eleição era um privilégio, um benefício e não uma responsabilidade de ser uma voz e um testemunho para as nações. E aí Deus deu uma visão para Pedro em Atos 10, e ele chamou aquela visão de algo imundo. E ele fala: não chame de imundo o que eu estou chamando para ser santo. Eu estou chamando homens de todos os povos, velho. Não chama isso de imundo. Mas é porque eles estavam tão paralisados na tradição que eles não conseguiam dividir Jesus com outras nações. Barnabé estava ali no meio olhando e dizendo com ele mesmo, talvez: os caras não vão, velho. Esses caras não vão. Pedro foi para a casa de Cornélio, orou, ficaram cheios de espírito, voltou, explicou para os irmãos de Jerusalém. Os caras ficaram assim: pô, não vamos mais falar sobre isso, vamos continuar pregando só para judeu. Barnabé olhou para aquilo e disse: os caras não vão. Você quer saber de uma coisa? Eu sei quem vai. Ele foi lá numa cidade chamada Tarso, foi buscar um maluco chamado Paulo. Os caras de Jerusalém morriam de medo de Paulo, porque Paulo matava cristãos. Sabe o que é você comprar uma briga com um monte de gente para acreditar no projeto de Deus na vida de alguém? Você já fez isso? Eu já. E vou fazer quantas vezes for preciso. Porque às vezes você tem que comprar briga com uma galera por causa da vocação que Deus tem para um cara cumprir. E ninguém acredita, ou tem medo, ou acha que o cara ameaça, pode ser um problema. Que cara, velho. Todo mundo fala de Paulo, mas, meu, se não fosse Barnabé, que cara corajoso. Ele foi buscar Paulo, trouxe Paulo para Jerusalém. Os apóstolos ficaram morrendo de medo. Mas esse cara é perigoso. Não, esse cara é um homem de Deus. Ele tem uma vocação de Deus. Deus deu uma vocação dele ser apóstolo às nações. Ele vai onde vocês não têm coragem de ir. E estou indo com ele, só para avisar. E nasceu o lugar mais lindo da terra, chamado Antioquia, onde eles juntaram profetas e mestres, começaram a orar, começaram a jejuar, e dali o Senhor levantou homens que tocaram o mundo, e o Evangelho chegou até nós hoje, por causa desse lugar chamado Antioquia. Uau! Por causa de um homem que acreditou na vocação de Paulo. Então eu queria dizer algo para vocês. Eu acredito na vocação de todos vocês, mas, velho, não tem como a gente se meter na vocação de vocês sem que não haja um chamado. Sem que você não tenha a percepção de que Deus está chamando você para estar com Ele,
se relacionar com Ele, encontrar com o seu eu verdadeiro nele, e a partir desse lugar que Paulo chama em Cristo, você ter uma visão clara de toda a sua vocação. Você vai saber por que você quer estudar o que você quer estudar, vai saber por que você nasceu onde você nasceu, você vai saber até por que você passou pelos BO que você passou, porque isso faz parte daquilo que está dentro da sua vocação, daquilo que Deus chamou você para fazer antes mesmo de você nascer. Tem alguém aí? Isso faz sentido para você? A minha oração é para que nessa noite a gente possa dizer: eis-me aqui. Hebreus 10 diz que Jesus disse para Deus, o Filho disse para o Pai: eu sei que sacrifícios e holocaustos não quiseres. Ou seja, o Senhor não quer que a gente fique fazendo essas paradas para você. Tudo que o Senhor sempre quis é que alguém dissesse: eis-me aqui. E o próprio Filho disse para o Pai: eu vou subir naquela cruz, porque sei que Tu estás comigo. E eu sei que com o Seu poder você vai me chamar do mundo dos mortos. Eu vou ressuscitar e vou me assentar contigo com um nome sobre todo nome no céu e na terra. Estou entendendo? Ele disse: eis-me aqui, porque ele viu claro tudo que ia acontecer. E o que Deus quer não é que a gente fique fazendo um monte de coisa, mas que a gente primeiro diga: eis-me aqui, para que tudo fique claro. Que você seja bem sucedido na sua vocação, que você seja de fato uma bênção na sua vocação, que você seja abençoador, que Deus te dê muito recurso, que Deus te dê muita graça, muita riqueza, muita sabedoria, muito discernimento, para que você seja abençoador. Abençoador. Se isso faz sentido para você, eu queria que você ficasse de pé. Só se isso faz sentido para você.